Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos, um podcast que traz executivos que transformam sua vida com a história deles e com os insights que eles trazem para que você possa, muitas vezes, ter aquela mudança de chave, aquela coisa que você, de repente, escutou de um jeito diferente e aquilo fez toda a diferença para você mudar a tua mentalidade e mudar o jeito de você construir a tua carreira, a tua vida, o teu negócio, seja lá o que você precisa evoluir. Aqui a busca é essa, de evolução sempre. Aproveita que você está aqui para assistir mais esse episódio, porque esse episódio aqui ele vai ser fantástico, você já vai entender por quê. Aproveita e assina o canal, põe o sininho aí para você ser lembrado toda vez que sair um episódio novo. Toda sexta-feira tem um episódio novo no ar e ele vai estar à tua disposição. Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Hoje nós estamos trazendo aqui a Carolina Duque. Eu vou ter que ler mais uma vez, porque o currículo é tão extenso que é impossível eu conseguir gravar tudo isso, Carol. Então vamos lá. Carolina Duque, executiva, com mais de 25 anos de carreira, atuando em diversos segmentos. Ela foi Ford, ela foi Latam, ela foi Embraer, Santer, Natura Body Shop e atua. Não sei se eu esqueci de alguma coisa para você conta, Carol. Isso. E agora ela está na Lacoste. A Carol é nada mais, nada menos do que VP de Recursos Humanos, Vendas e Experiência do Cliente, é isso? Não, é Recursos Humanos, experiência do cliente. Latam. É. Nós não estamos falando só de Brasil, nós estamos falando Latam. Além disso, é psicóloga de formação e mentora de mulheres empreendedoras. Carol, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada a você. De você estar aqui com a gente, né, dedicando uma parte do seu tempo para contar um pouquinho da tua história, para ensinar a gente coisas que você desenvolveu ao longo desses 25 anos. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, só pelo teu currículo que dá para saber. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, sem eu estar lendo aqui. Quem é a Carol? Bom, antes de mais nada, eu sou uma pessoa, uma entusiasta, assim, pela vida, pelas coisas. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, pela minha carreira, por conhecer pessoas. E falando um pouquinho da minha carreira, eu sou de Recife. Eu comecei minha carreira como vendedora no shopping, não tá aí no meu currículo. Tá. Mas foi a minha primeira... Vendedora no shopping? O que você vendia? Recife, eu trabalhei numa loja de brinquedos. Brinquedos. Então foi a minha Que primeira... idade você tinha nessa época? Eu tinha 18 anos. 18. Quando eu comecei formalmente, né, a trabalhar. E eu sempre gostei muito de vender. E eu fui trabalhar no shopping porque eu queria ganhar dinheiro para pagar minha faculdade, para pagar minhas contas, enfim. Faculdade não, porque eu era bolsista. O meu pai, na época, falava que não era para trabalhar, porque eu tinha que estudar. Uhum. Só que eu sempre tive essa sede, assim, porque antes disso eu já vendi placa de, sabe, aquelas de propaganda de rua. Vendi lanterna para restaurante, vendia lingerie em catálogo. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre tive essa vontade assim de ser independente. Então eu comecei com vendas. Que signo você é, Carol? Sagitário. Ah, então já vi, tá tudo certo. 2 sagitarianos. E sabe uma coisa que foi engraçada, assim, uma passagem que eu gosto de contar, que as pessoas perguntam assim, como é que você veio parar em São Paulo? Como é que você virou executiva? Em 1998, eu tinha um amigo meu, tava abrindo muito para importação, né? Roupa importada e tal. E aí um amigo meu tinha aberto uma loja lá em Recife de produtos importados. Então naquela época ele chamava as pessoas para irem com ele para fora do Brasil para trazerem as roupas. Ok, meu passado bipodeiro, né? Sem pagar imposto. Nem sabia na época, né? Nunca tinha ido para Nova York. E aí ele falou, ó, vamos para Nova York. Quer dizer que o teu amigo te convidou para fazer descaminho. É isso. Você mula, né? Eu falo, era uma mula de roupa. Sensacional. E aí eu fui para lá. E aí não era para comprar nada, eu também não tinha nem condição.
E um dia eu, andando ali embaixo do World Trade Center, né? Eu tinha um shopping embaixo, umas lojas, eu sentei lá e eu olhava aquelas mulheres passando para lá e para cá, todas muito arrumadas, né, de taie. Todas E aí executivas. eu falei, não sei o que elas fazem, mas eu quero ser igual a elas. Olha isso. E aí voltei para Recife e falei, bom, na época eu já estudava fazer psicologia, e aí eu decidi que eu ia trabalhar em empresa, né? E aí entrei na área de RH, fui passando por algumas empresas lá, e eu decidi que eu queria vir para São Paulo. Eu achava que São Paulo tinha mais oportunidades. Tá. E eu comecei a me inscrever nos programas de trainee. Então eu tinha uma agenda gigante, onde eu anotava todos os programas de trainee da época. Eram programas... Hoje em dia ainda tem, mas eu acho que eles são menores. Naquela época eram programas... Isso aí eu já estou falando de ano 2000, mais ou menos. 2001. Então eu anotava a Ambev, a Itaú, Ford, quando esses programas iam abrir, para eu poder me inscrever. Tá. E geralmente esses programas demoravam 6 meses, né? O processo seletivo, você fazia inscrição, depois fazia teste de lógica, de inglês e tal. E eu passei no programa de treino da Ford. Na época, eu terminei sendo selecionada para ir para Camaçari, para trabalhar na fábrica de Camaçari, não para São Paulo ainda. E fui trabalhar, e entrei como trainee. E o programa de trainee, ele foi assim um acelerador na minha carreira, porque eu era recém-formada, tinha acabado de entrar, eram 2 anos de programa onde você, né, passava por várias áreas, fiz job rotation, tinha muito acesso, né, na época o presidente era Antônio Maciel, aos diretores, você tinha muita exposição. E um aprendizado, assim, absurdo. Então, um ano depois eu fui transferida para São Paulo, para trabalhar aqui na área de relações sindicais, na fábrica de São Bernardo. E aí foi quando a minha carreira, né, decolou. Quando você veio para São Paulo. Área sindical você foi trabalhar? Sim. Você lidava com o sindicato, é isso? Sim, como representante de relações sindicais. E aí, como é que era essa relação? Você sabe que eu aprendi bastante, né? Porque, na verdade, numa empresa grande como a Ford, onde, né, outras empresas onde o sindicato é muito presente, você tem um planejamento das relações trabalhistas. Né? Então, você tem todo um planejamento por trás das negociações. E, naquele momento, acho que estava tudo muito já profissionalizado, né? Eu não peguei nenhum momento de crise. Né? Então, o sindicato também ele já entendia a importância e o impacto se houvesse, por exemplo, uma parada. Então, o que eu acho que foi mais bacana assim, para mim naquela época foi ter trabalhado num ambiente que era extremamente masculino. Então, eram basicamente só homens e tinha eu e mais uma outra menina que trabalhava na área, acho que tinha 12 representantes de fábrica. Então, isso foi uma coisa assim, foi um choque na época, mas foi muito legal, assim, para mim, para eu criar um pouco de casca, assim, nesse sentido. Tá, então vamos lá, vamos recapitular. A Carol estava em Recife, foi convidada para ir para os Estados Unidos para servir de mula, né, para trazer. E aí chegou em Nova York, ficou espantada com as executivas andando e falou, é isso que eu quero ser da minha vida. Aí você volta para o Brasil e foca nisso. Isso. Resiliência, foco total nesse objetivo. E aí você vai atrás dos programas de trainee. Então, o primeiro lugar que você entrou foi na Ford. Isso. E lá como trainee. Isso. Tá. O que aconteceu na Ford que criou casca em você? Você falou que era um ambiente muito masculino. Você teve algum problema em relação a se desenvolver na carreira? Teve alguma questão feminista aí que você lembra, que você passou? Algum desafio, alguma coisa nesse sentido? Cara, sabe que é engraçado? Que muita gente me pergunta isso. Assim, ser mulher, se sofreu... Se sofri, eu não vi. Assim, eu nem senti. Eu sempre fui tão focada no meu trabalho, eu sempre estava tão focada nos meus desafios que eu nunca me senti menor, diminuída ou intimidada por estar num ambiente masculino. Eu acho que aquele momento foi bom para eu, inclusive para me sentir à vontade, né? Para eu não achar que eu era uma pessoa estranha. Eu nunca senti e nunca tive nenhum problema assim na minha vida profissional com isso. Sei que um monte de mulher tem e tal, mas é que eu acho que eu também nunca, sei lá, e obviamente no mundo corporativo é muito comum você ser ou a única, ou poucas, né, terem poucas mulheres na sala, e isso nunca foi para mim um problema, nunca me senti menor. Talvez eu tenha dado sorte, né, ter trabalhado em ambientes onde, sei lá,
já existia um respeito natural, ou também, mas eu acho que tem muito a ver com que eu nunca me intimidei, assim, nunca me senti diminuída. Diminuída, intimidada. Legal. E aí você estava na Ford e você veio para São Paulo pela Ford ainda. Isso. Tá. Você veio fazer o quê? Qual que era o teu cargo já nessa época? Na época eu ainda era trainee. Trainee. Eu vim no segundo ano do programa de trainee. Tá. Depois, quando acabou o programa, eu virei business partner. Tá. E na época... O que é uma business partner, para o nosso público entender? É uma parceira de negócios, tá, né? Uma pessoa que está dentro de uma área e que funciona como um ponto focal dessa área. Funciona como um ponto focal dentro de uma área. Então, eu sou uma pessoa de recursos humanos, eu estou dentro da área de finanças, eu entendo as necessidades de finanças e volto para as áreas de recursos humanos. Entendi. Então, basicamente, um parceiro de negócios, né? Tá. Então, interno, exato. E só que aí na época eu engravidei e quando eu voltei de licença maternidade, eu já voltei querendo um outro desafio, querendo buscar alguma coisa. A Ford foi muito legal em termos de... Foi uma escola, assim, para mim. Aprender muito sobre o processo, mas eu tinha uma sede também de poder implementar e de mudar as coisas. O que é um pouco mais difícil numa multinacional. Então, quando você veio para São Paulo, você já estava casado ou você casou aqui em São Paulo? Quando eu já estava casada. Eu casei, meu primeiro casamento. Casei na Bahia e fui transferida para cá. E aí tive a minha filha. Legal. E quando eu voltei de licença, eu já voltei querendo um desafio. Aí, na época, esse acho que foi um certo dilema materno para mim, que na época a TAM estava estruturando, ela teve um crescimento muito rápido das bases internacionais, né, com a retração da Varig alguns anos antes. Então, eles estavam crescendo rapidamente, abrindo muitas bases para fora do Brasil. E eles precisavam de alguém de recursos humanos que olhasse para fora. E exigia muita viagem na época. E a minha filha tinha 1 ano. Só que era assim, a oportunidade. Porque, primeiro, eu ia estruturar os processos de recursos humanos, que era o que eu queria fazer. Eu ia ter a oportunidade de conhecer novas culturas, de fazer, né, coisas novas. E aí, mas como mãe era muito difícil, porque a minha filha era muito pequena, minha família é de Recife, a família do meu ex-marido é da Argentina. Mas eu terminei topando, fui, peguei o desafio, viajei pra caramba, mas a TAM pra mim também foi um divisor de águas, assim, em termos de carreira. Aí 1 ano depois eu fui promovida diretora na TAM, diretora de recursos humanos. Que idade você estava nessa época que você já foi diretora? Tinha 28 anos. Você já virou diretora na TAM? Muito jovem, né? Na TAM ou já era Latam? Não, na TAM, ainda era TAM. Diretora de RH? Diretora de RH. Que legal. E aí, logo depois veio a fusão, né, da LAN com a TAM, e 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu saí e fui para a Embraer, da fusão, né? Fiquei no total uns 4 anos lá. O que você aprendeu na Ford e na TAM? Acho que na Ford eu aprendi muito sobre processo, compliance, procedimentos. Eu acho que os americanos, as empresas americanas, elas têm tudo isso muito estruturado, né? Na TAM eu aprendi que você tem que literalmente trocar a asa do avião com ele no ar. Porque... A asa ou o motor? O que é pior? Porque era uma empresa que estava crescendo muito e a gente precisava acompanhar esse crescimento. E principalmente assim, na TAM, que meu grande aprendizado foi cultura. Se tiver uma empresa com cultura forte, ela faz toda a diferença, né? E a TAM, o comandante Rolim era um gênio, né? Assim, eu sou completamente admiradora da história, não só da história pela parte da cultura, mas também porque ele foi um pioneiro. Hoje se fala muito de experiência do cliente, né? E o verdadeiro pioneiro, para mim, em experiência do cliente, foi o comandante Rolim. Ele falava de coisas que estão falando agora, né? De criar todos os ícones e os momentos onde o passageiro vai ter a experiência com o cliente, desde o momento que ele entrava no check-in até a porta do avião e vários rituais que todo mundo conhece. Mas, na TAM, ele tinha um lema que era paixão por voar e servir. E aquilo era assim, imbuído de todos os funcionários. Então, todo mundo tinha essa coisa da paixão pela aviação, e a aviação é realmente muito apaixonante.
não só pela aviação, mas também por servir o passageiro. E era uma empresa muito forte em cultura. E ali eu aprendi como é importante para um empresário ou para qualquer empresa trabalhar e ter uma cultura forte, né? Hoje, muito mais com esse modelo de trabalho híbrido, mas você colocar todo mundo na mesma direção, fazer com que as pessoas sejam imbuídas daquele mesmo espírito, é muito difícil. Uhum. Mas quando você consegue isso, tem um monte de coisa que você não precisa fazer, entendeu? Te economiza muito, né? Eu falo muito que tem uma definição de cultura que eu gosto, que cultura é o jeito de fazer e pensar de uma organização. Então, é mais ou menos as pessoas fazerem as coisas do jeito que elas precisam ser feitas e pensarem essa organização da mesma forma. Eu acho fantástico. Com toda a tua experiência que você tem hoje, nós vamos avançar um pouquinho ainda, tem muita empresa aqui pra gente falar. Com toda a experiência que você tem hoje, desses 25 anos aí de carreira, qual é o segredo hoje para implantar uma cultura forte numa empresa? Aonde que está o fio da meada? Por onde que tem que começar para você fortalecer uma cultura? Acho que a primeira coisa que você tem que definir, né? E pensar se a tua cultura ela está alinhada com o propósito, com aquilo que você pensa. Quando a empresa é de dono, eu acho que é muito fácil, né? Porque o dono ele idealizou aquela empresa daquele jeito. O problema é quando essa empresa cresce, né? E aí você precisa ter, primeiro, uma liderança muito alinhada com essa cultura, pensar em todos os arquétipos, né, que refletem essa cultura. Então não adianta você falar que você é uma empresa informal se a tua estrutura física ela remete a uma empresa formal, se o teu esquema de trabalho ele é formal, se as pessoas se tratam de maneira informal. A cultura primeiro ela tem que ser coerente. Tá. Cultura não se forma com incoerência. Então, ela precisa... a cultura é reflexo dos hábitos. Dos hábitos, do comportamento. Desde a forma como as pessoas se vestem, como elas falam, como elas negociam, como as Mas isso é reuniões são top-down focadas. na tua cabeça? Ah, sem dúvida. Tá. Eu acho que não dá para você fazer cultura de baixo para cima. Né? As pessoas em cima têm que ser o exemplo, elas têm que falar, elas têm que viver. E você vê, né, que as empresas que têm uma cultura forte, elas terminam engajando muito mais, né? Porque ou você se engaja com aquela cultura, você se afasta. Se você vai para uma empresa, vai para um lugar onde aquela cultura não você não tem afinidade com ela, você não se identifica com ela, automaticamente ou você é expelido ou você mesmo sai. Agora, precisa ter muito claro, né? Como é o nosso jeitão aqui, né? Nosso jeito de fazer negócio, como é que a gente pensa aqui. E isso tem que estar em todo lado, né? Não só na comunicação física, né? Mas também na comunicação não física, no que as pessoas não veem, né? Por isso que a gente fala do comportamento, do hábito. Não adianta você falar e não fazer, né? Cada decisão influencia a cultura, né? Total. O jeito que eu decido, o jeito que eu contrato, o jeito que eu demito, o jeito que eu me relaciono, tudo isso define a cultura. Total. Mas você sabe que eu acho que o legal, assim, é quando você consegue navegar por empresas diferentes, segmentos diferentes. Porque puta bagagem, né? Eu às vezes questiono muito, assim, que eu vejo empresas, por exemplo, você acho que principalmente o sistema financeiro tem muito isso, né? Eu quero uma pessoa de RH que venha de banco. Então, eles terminam contratando sempre pessoas que vêm de banco. Ou empresas que têm esse pensamento, né? Eu vou contratar uma pessoa do mesmo segmento. Quer dizer, a chance de alguém vir com uma coisa nova, pensando fora da caixa, é muito pequena. Então, salvo, obviamente, para algumas posições, são especialistas, tudo, eu acho que é tão legal você poder ter pessoas com visão de negócio, segmentos diferentes. Então, eu sempre também, na minha carreira, eu tentei experimentar um pouco de tudo, né? Tá. Indústria, bem de consumo, serviços. E a Santa era uma empresa familiar, ainda, né, estabelecendo um processo de governança, mas que tinha um desafio enorme no RH, que era praticamente colocar o RH, montar um RH. Né? Então, não tinha um RH com toda a estrutura, tinha um desafio absurdo de busca de eficiência operacional, de organização de governança, e no tempo que eu fiquei lá foi isso que eu fiz, assim, e também de criação de cultura, de comunicação, de identificar líderes, toda essa parte aí de desenvolvimento de pessoas. O que exatamente a Santer faz? Só para o público que não conhece.
Ela é uma empresa de bens de consumo, então fabrica papel higiênico, toalha de papel, guardanapo, as marcas mais famosas, né, mais conhecidas pelas marcas, que é Snob, Personal, papel higiênico. Então, quer dizer, commodity também total. E aí também teve um desafio que era de ensinar e focar esse time de vendas para trabalhar também produtos que tivessem melhor margem e não trabalhar só volume, né? Então, trabalhar também numa empresa de commodity, onde preço era muito sensível a preço, você termina, inevitavelmente, você tem que ser muito eficiente operacionalmente, né? E acho que esse foi... Que a margem é super espremida. A margem é apertada, então o consumidor, ele muitas vezes ele vai te trocar por centavos, né, nesse mercado. E acho que o desafio ali foi buscar eficiência, ser mais rentável, olhar custo, mas ao mesmo tempo também ter um time mais eficiente. E aí a cultura que tinha que implantar era essa? Isso. Quanto tempo você ficou lá? 2 anos. 2 anos. E aí você pula da Santer para Natura? Isso, para The Body Shop. The Body Shop. Porque a The Body Shop foi comprada pela Natura. Tá. The Body Shop era uma empresa inglesa de cosméticos. Sim, tem no mundo inteiro. Eles estavam vindo para o Brasil. Tá. E o desafio também tinha um pouco de mudança de cultura, porque existia uma marca brasileira que chamava The Body Store, então até o nome era muito parecido, que vendia cosméticos, criada por um cara genial do Rio Grande do Sul, Tobias. E essa empresa tinha uma cultura muito forte, criada pelo Tobias também, que é um baita empresário, um entusiasta. Então, aqueles franqueados que tinham aberto uma Body Store, de uma hora para outra, tinham que ter uma outra empresa, uma outra marca, né, que era a Body Shop. Mas espera aí, porque a Natura comprou as duas? Não, aí a Natura não existia ainda. Tá. Era só a Body Shop. A Body Shop comprou a Body Shop Body tinha Store. comprado essa Body Store para entrar no Brasil. Tá. Então a gente tinha esse processo primeiro dos franqueados entenderem que agora eles não faziam parte de uma empresa pequena, né, menor, né, na verdade, de dono, que era uma multinacional, que tinha outros processos, outra forma de trabalho e principalmente de mudar a cabeça do time, porque um dia você estava vendendo um produto, no outro dia você estava vendendo outro. A Body Shop tinha uma história fantástica também, uma empresa criada por uma mulher, uma fundadora inglesa chamada Anita Roddick, onde todo potinho de produto tinha história ali dentro. Inclusive, a Natura se inspirou muito na The Body Shop para criar a Natura. Então, ela tinha muito... não sei se para criar, mas pelo menos durante, né, o processo da Natura. Então, cada história, cada creme ali, ou cada ingrediente tinha uma história de uma comunidade que estava por trás. Legal. Então, era uma empresa muito apaixonante. Mas a gente teve esse desafio de mudar a cabeça, de também fazer com que, né, os consumidores entendessem o que era a The Body Shop e pegar um público também um pouco mais novo, que a Natura, o Boticário não pegava, principalmente na parte de skincare. Então tinha um trabalho de treinamento muito forte lá. Quantas pessoas você estava debaixo de você nessa época que você tinha que... Como RH, de você não, mas assim, a empresa no total... Quantas pessoas você tinha que treinar e... Com franqueados, acho que tinha umas 800 pessoas 800. Por aí no total. Onde que você teve mais gente? Na Latam. Latam eram quantos mil? 42 mil pessoas. Fácil. Fácil treinar 42 mil pessoas, deve ser moleza. Eram 42 mil funcionários, né? E públicos diferentes, né? Você tem comissárias, você tem pessoal de rampa, você tem atendimento, check-in. Tem os comandantes, tudo diferente. Tá. Legal. E aí o teu desafio aqui foi, então, adequar essa cultura que era nacional, que era de dono, para uma empresa maior, e depois veio a Natura e comprou? Como é que é? Aí depois veio a Natura... Você entrou na Body Shop, então. Isso, eu entrei na Body Shop. Aí depois a Natura comprou e você virou ficou Natura The Body Shop. Tá. Aí a gente foi para Natura, mudamos... E aí você ficou lá até quando? Eu fiquei depois da fusão, acho que mais um ano, por aí. Um ano. Um ano e pouquinho, e fui para Lacoste. Que ano foi isso? 2019. 2019 você foi para Lacoste. Isso. E aí você entra numa empresa francesa, né? E aí? Como é que é a cultura de uma empresa francesa? Olha, eu não sei se todas, mas pelo que a gente escuta e pelo que eu sinto, é uma empresa muito
muito consistente, acho que muito drivada para números, então muito consciente com relação a gastos e muito sólida, assim. Eu acho que os franceses, eles são muito orgulhosos, assim, do que eles produzem, do que eles criam, de todos os arquétipos, né, culturais que tem, de ser elegante, de savoir-faire. Eu acho que o francês, ele tem esse orgulho. E trabalhar assim na Lacoste tem sido uma experiência muito legal, porque a Lacoste, ela era uma joint venture aqui no Brasil. Em 2018, eles fizeram um takeover da operação para virar 100% subsidiária da França, com a estratégia de realmente ampliar as lojas, ter mais produtos, né? Sair um pouco só da camisa polo e a calça chino, ampliando um pouco mais as categorias. Tá. Então, aumentar a participação no feminino, aumentar a participação no footwear e não ficar só dependente do têxtil feminino. E para isso, ela teve que tomar, né, a operação para implementar essa estratégia na América Latina. Que ano que foi isso, Carol? Porque eu percebi mesmo uma mudança da marca. Assim. A marca antes era mais apagadinha, eu acho. Hoje ela está um pouco mais assim, né? No Brasil, pelo menos, a gente vê que teve um movimento diferente das lojas, da exposição, da própria marca e tudo mais. Quando que foi que aconteceu isso? Isso foi em 2018, o takeover da operação. Eu entrei em 2019, mas desde 2020, 2021, acho que acelerou mais em 22 e 23, né, logo pós-pandemia, trazendo, né, novos produtos. Teve uma mudança de estilista, agora também há 2 anos, acho que faz 2 anos que mudou a estilista. Então, trazendo também novos elementos, renovando um pouco a Polo também. É óbvio que a Polo é o carro-chefe, sempre vai ser, né, o criador da Polo foi o René Lacoste, fundador da marca, então ela é o ícone da marca. Mas, ao longo desse tempo, né, principalmente, a marca também, obviamente, quer rejuvenescer, quer ampliar as categorias, mas ela também tem uma coisa de voltar um pouco para o DNA dela, que ela nasceu no esporte, e é uma marca a gente chama de active wear, né? Assim, então, roupas esportivas que você também pode usar, não só para fazer esporte, mas que você consegue trabalhar, frequentar um restaurante com aquelas roupas. Vou insistir nisso. Como é que foi, assim, para você entrar numa empresa com cultura francesa? Eu tô te perguntando isso porque, assim, eu conheço... Você quer me complicar, né? Não, pelo contrário, não quero te complicar, não, pelo contrário. Eu adoro complicar as pessoas aqui, porque tudo que é polêmico, né, você sabe que viraliza. Mas, assim, o que eu quero entender, assim, porque eu já trabalhei com francês, né, e eu sei que o francês, ele tem todo esse orgulho e tudo mais, mas ele tem uma metodologia muito diferente do americano, né, no meu ponto de vista, pelo menos. Os franceses que eu conheci, assim, que eu trabalhei, eles têm um jeito diferente, não vou dizer que é melhor ou pior, mas é diferente. Como é que foi para você? Porque você estava acostumado, né, você sai de uma empresa, a Body Shop era inglesa, quer dizer, uma cultura também super, acho que muito bem definida, né, o inglês é um cara muito bem definido. Como é que é? Como é que foi? Você já teve choque cultural? Não teve? Como é que você sentiu? Você sente? Eu digo assim, você tem que ir para lá, por exemplo, para a França. Você vai lá discutir com o board, com alguém e tal. Como é que é essa relação? Eu vou te falar assim, que eu nunca tive problema com choque cultural. Eu sou uma pessoa de Recife, morei na Bahia. Né, meu primeiro marido era argentino. Tenho um cunhado alemão. Tenho um padrasto alemão. Trabalhei em empresa inglesa, trabalhei em empresa brasileira, trabalhei em empresa de dono, trabalhei, né, em empresa francesa. Na TAM, viajei, né, o mundo inteiro, então pude trabalhar com várias culturas e formas de trabalho diferentes, com italiano, com espanhol, com inglês, né, aqui também na América Latina. Eu acho que eu sempre respeitei muito a cultura, porque a gente sempre tem, uma certa forma, a gente sempre acha que, a gente sempre estranha o outro, né? Mas como assim eles agem aqui assim, né? Mas eles devem olhar também e falar, como é que vocês agem assim? Então, eu nunca tive essa coisa do choque cultural. Eu sempre fui muito mais preocupada em conhecer a cultura da empresa e tentar me aproximar dela e ver se ela fazia sentido com o que eu pensava, com o que eu acredito, do que exatamente com a cultura, quando a gente fala de nacionalidade, né?
Carol, vamos pivotar um pouco essa conversa aqui. Tá muito, tua história é incrível, né? Pô, parabéns. Obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a todo esse histórico. Como é que foi aprender línguas nesse processo para você? Foi fácil? Foi difícil? A menina que estava lá em Recife, você já falava inglês? Não falava inglês? Como é que foi isso? Você não vai acreditar. É, Eu nunca estudei assim inglês, nunca tinha feito curso, mas Tá. na época que eu passei no programa de trainee da Ford, era o processo que durava mais ou menos 5, 6 meses. E eu sabia que ao final do processo teria dinâmicas de grupo. O meu Uhum. inglês era bem Macarrônico. básico, era inglês da escola. Aí, agora eu vou entregar a idade, ainda bem que eu já falei. Você lembra de umas fitas que tinha de pick-up? Lembro. Então, Cassete. eu comprava aquelas fitas, eu devorava, assim, porque eu tinha que aprender inglês muito rápido. Então, eu aprendi o meu inglês com aquelas fitas de speak-up. Mas, quando eu cheguei na dinâmica de grupo no dia mesmo, assim, eu vou contar um segredo. Todo mundo que estava ali tinha estudado fora, tinha feito intercâmbio, eu não. Tá. E aí você tinha que discutir entre todo mundo em inglês, e os caras estavam passando e olhando, e depois você tinha que escolher alguém para apresentar. E fazia assim meio, você apresenta e tal, e na hora, não, vai você que você fala melhor do que eu. Não, fala você que você que estava liderando aqui o time, meio que me esquivando assim um pouco. Mas assim, meu inglês já estava bom. Depois eu fui aprendendo no dia a dia, convivendo, aí na Ford tinha que falar, e depois nas outras empresas tinha que falar. E o espanhol eu aprendi olhando, escutando, vendo. Você tem facilidade para aprender língua? Eu acho que eu tenho. E você tem que falar francês hoje ou não? Não. Legal. Não quis aprender também. Não quis? Eu te perguntei porque eu estou estudando francês agora. Eu estou querendo aprender francês. Eu queria aprender italiano, vai ser minha próxima língua. Essa é a próxima língua. Eu vou pro italiano depois também, porque eu acabei de tirar a cidadania italiana, inclusive. Legal, agora vamos pivotar essa conversa aqui. RH, gente, pessoas, tá difícil demais com todo mundo que eu converso. A gente não fala nem de reter talentos, mas reter gente, né, nas empresas. Qual que é o segredo que a Carol aprendeu? Como é que a Carol faz hoje para? Eu sei que tem a ver com cultura e tudo, mas eu queria que você tentasse sintetizar isso. O que a gente deve fazer? Se eu fosse tipo de um conselho, vou contratar a Carol para me dar uma consultoria aqui, uma assessoria. Carol, o que eu faço? Eu não estou conseguindo reter gente. Tem algum caminho? Primeiro, acho que eu faria um step antes, que é como é que você está contratando as pessoas. Né? Tá. Eu acho que as pessoas, eu falo muito isso, assim, todo mundo reclama, né? Porque eu não consigo contratar gente, não tem gente boa no mercado. De fato, obviamente que há uma escassez, mas sempre houve. Né? Agora, as pessoas renegam o tempo, elas não dedicam o tempo necessário para fazer. Mas já cansei de ver gestor, empresário, que vai fazer entrevista 20 minutos, 15 minutos, sai correndo. E ele não entende que aquele processo ali é fundamental para o depois. Então, fazer uma boa entrevista, dedicar tempo para isso, realmente tentar achar a pessoa que tem maior fit, não só cultural, mas também com todos os requisitos que você quer. Ser muito sincero com a pessoa, dizendo, olha, a nossa empresa é assim, isso aqui é o que tem de legal, isso aqui é o que tem de desafio, isso aqui é o que não tem. Porque às vezes no afã de contratar, os dois lados, né? A própria pessoa também. Enfeita demais a noiva. Enfeita demais, aí quando chega na hora, fala, nossa, não era bem o que eu pensava. Na hora que sai a maquiagem. Aí você quer sair correndo. Então, acho que não dá para falar de retenção sem falar antes de um bom processo seletivo. E aí, quando você vai para retenção, primeiro, entenda qual é o público que você tem. 20, 30, né? Qual é a demografia? Porque as pessoas também querem um pouco coisas diferentes. Agora, todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser respeitado. Essa geração preza muito a liberdade de ir e vir, de autonomia, ter benefícios, né, compatíveis com o mercado. Obviamente que tem empresas que são menores, não conseguem competir com uma multinacional. Mas se você consegue dar aprendizado, se a pessoa entende que ela está se desenvolvendo, que se ela tivesse talvez numa empresa muito grande, ela só vê uma parte, um pedaço do bolo, mas quando você está numa empresa menor, você consegue fazer e ver um pouco o funcionamento da empresa como um todo, isso também ajuda para ela sentir que ela está se desenvolvendo. E outra coisa que é a comunicação, né? O empresário, o dono, tem que explicar o que está acontecendo na empresa, para onde é que vocês estão indo, para que a pessoa se sinta comprometida, né? Ela sinta que ela está junto, né? Não vale só falar, porque eu quero atitude de dono, tá? Mas o que você está dando para essa pessoa? Ela não é dona, ela não vai ser.
Então não peça a atitude de dono, peça a atitude comprometida, peça que a pessoa entregue, mas a pessoa também precisa saber o que está passando na cabeça, né, desse empresário, desse CEO. Então a retenção ela não só passa por um bônus de retenção ou por um aumento de salário, né? Obviamente que isso tudo faz parte, mas eu diria que assim, prestar muita atenção na contratação te economiza bastante em reter. Agora, também não dá também para se iludir, os ciclos das pessoas estão ficando cada vez menores nas empresas. Então, eu já vi muita gente falar, mas eu entrevistei alguém que ele ficou 2 anos. Tá, mas o que ele fez em 2 anos? Né? Por que essa pessoa entregou? Porque às vezes o ciclo é de 2 anos mesmo, e tá ótimo, e tá mais que bom. E ela entregou em 2 anos. Às vezes você tem pessoas que ficam 10 anos na empresa e que elas entram num platô que elas não conseguem mais trazer nada, sugerir nada. Então, também precisa pensar nisso. E outra coisa não adianta você querer reter todo mundo, né? Então, quer dizer, você tem um time de futebol, você tem lá o cara que faz a diferença, que entra em campo quando o time tá perdendo, ele vai, faz gol, papapá, ou ele é o cara da defesa. Numa empresa você não vai ter só atacante ou só craque. Então, pelo menos identifica quem são aqueles, explica que eles são, por que eles são os craques e por que você vai reter. E toma uma decisão, porque às vezes no afã de reter todo mundo, você não retém ninguém. E você está tratando todo mundo igual. Igual. E as pessoas não gostam de ser tratadas... As pessoas não são iguais, não podem ser tratadas iguais. Não, é que eu acho que nesse sentido, quando você está falando de meritocracia, se você trata todo mundo igual, você está sendo um inimigo da meritocracia, né? Mas como é que você adequa isso em relação a processos, em relação a procedimentos? Vou ser mais direto na minha pergunta. A gente inclusive, estava nessa discussão aqui há algumas semanas atrás, aqui na empresa. Como é que a gente trata isso? Porque assim, a gente tem que ter uma política de RH, né? Política para horário, política para isso, política para aquilo. E a discussão foi, cara, mas você não pode tratar todo mundo igual, porque não é todo mundo igual. Nós temos várias unidades de negócio. Cada unidade tem uma dinâmica diferente. Não dá para impor horário e condições para um grupo que você tem que pôr para o outro, porque o outro entrega coisas diferentes, de forma diferente. Como é que faz? Você é da política de que, cara, tem que sentar com cada grupo e escolher, e tudo bem ser assim? Porque assim, o que a gente tem medo às vezes, não só na nossa empresa, mas já escutei isso de vários empresários, se eu não tiver uma política padrão, começa a ter conflito entre as áreas. Como é que você enxerga isso? Eu sou super partidária de que você não precisa agir igual para todo mundo. Porque, por exemplo, se eu tenho uma área, geralmente, por exemplo, profissionais da área de TI, eles são profissionais que a sua atração é muito diferente. Você falar para eles que eles têm que trabalhar no presencial, a maioria trabalha no online e prefere o online. Já tem pessoas que precisam ser presenciais, porque lidam com o público. Então, só falando um pouco até de regime de trabalho, né? Tem pessoas que têm que ganhar remuneração variável e outras que não têm que ganhar remuneração variável. Então, não dá para você tratar da mesma forma. A única questão é você deixar o jogo claro do porquê. Né? Por que nessa área funciona desse jeito? Por que nessa área funciona desse jeito? E, obviamente, que vai ter um racional. Né? Eu não acho que você precisa fazer tudo a mesma coisa, botar todo mundo do mesmo jeito. Obviamente que tem coisas que sim, né? Que são coisas meio standard. Mas eu acho uma burrice quando você coloca todo mundo no mesmo lugar e simplesmente por medo de ser questionado. Se você tem um racional muito forte para tomar aquela decisão, eu acho que é super tranquilo. Bem aceitável. Eu acho. Quem não aceita também, não dá para agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Carol, geração Z, Gen Z, como é que está sendo para você? É um desafio, não é? Você enxerga isso de forma muito tranquila. Eu sinto que mudou a forma de lidar com os colaboradores por conta de que a dinâmica é diferente, a expectativa é diferente. Como é que você tem visto isso ao longo da tua carreira? Eu acho que mudou essa nova geração. Acho que é uma geração, como todo mundo fala, né, muito mais ligada em propósito, tem uma preocupação maior com a qualidade de vida. Mas daqui a alguns anos, essa geração, eles vão se tornar pais, eles vão se tornar mães, eles vão ter que pagar suas contas. E eu acho que as necessidades vão mudando. Então, eu vejo muito geração de acordo com a necessidade que ela tem. Então, hoje, se você está morando na casa do seu pai, se você não tem conta para pagar, então eu estou muito mais ligado com qualidade de vida. Mas daí, amanhã ou depois você sai, você vai casar, você vai ter filho, você vai viver sozinho, seu pai já não está mais, a sua mãe.
A tua necessidade muda. E, obviamente, que a tua resiliência talvez tenha que aumentar, né? Então, eu acho que tem, sim, acho que as gerações, elas querem coisas diferentes, essa agora. Talvez seja uma geração um pouco mais delicada, onde você tenha mais politizada também, e por ser mais politizada, está mais preocupada com outras coisas que talvez a minha geração não estivesse. Só que eu acho que, independente das gerações, todo mundo quer a mesma coisa, né? Todo mundo quer ser feliz, né? Da geração Z, X, Y, todo mundo quer encontrar propósito no trabalho, todo mundo quer ter uma vida boa, independente da geração. Mas você não acha que da nossa geração, quer dizer, não posso nem me colocar na nossa, né? Pelo menos na minha era, não sei se na sua a gente tem uma diferença de 10 anos de idade aí, mais ou menos. Você não acha que o drive era outro, assim? Porque eu vejo assim, o drive da minha geração era grana. Sempre foi. Puta, por que grana? Porque eu vou comprar o carro, a casa, o apartamento, vou ter dinheiro no futuro, vou buscar conforto. Era grana. O drive, o propósito era grana no passado. E eu sinto que hoje não. A galera busca propósito. O que é o propósito? Puta, ter mais qualidade de vida, poder aproveitar melhor. Hoje a gente está numa geração que não tá nem aí para comprar um carro. Tá tudo bem andar de Uber, tá tudo bem compartilhar. É uma geração mais do compartilhamento, de aproveitar mais as coisas ao invés de ter coisas, né? Eu não sei, eu venho do drive de ter coisas, né? Eu aprendi assim, da forma que eu fui criado. Hoje eu vejo que é diferente. Eu vejo meus filhos, por exemplo, tenho 2 filhos mais velhos, do meu primeiro casamento também, que o drive deles é diferente. E eu não julgo dizendo que é melhor ou pior. Estou dizendo que é diferente. Você não acha que... Você falou, eu acredito nisso também. Quer dizer, vai acontecer em algum momento, vai ter que pagar conta, vai casar, vai querer, não sei o quê, e vai precisar também ter recurso e tudo mais. Mas enquanto isso não chega, as empresas precisam, de fato, ter essa adaptação radical em relação a essa geração. É necessário isso? O que você tem visto assim do mundo de RH em relação à adaptação das empresas, das estruturas, da cultura das empresas em relação a essa geração que está atravessando agora? Eu acho que não dá para a empresa se adaptar 100% às gerações. Porque, quer dizer, você pega a empresa centenária, você imagina se ela tivesse se adaptado a todas as gerações que vêm. Ao mesmo tempo, também não dá para você continuar agindo como você agia no passado. Então, por exemplo, agora nas empresas se fala mais de saúde mental, no passado não se falava, era um tabu. Tem, na grande maioria, trabalho híbrido, horário flexível, as relações estão menos hierárquicas, que eu acho que já vem, de uma adaptação que já vem, né, das gerações passadas, que também não queriam mais trabalhar no chicote, no manda quem desce. Né? Hoje em dia é quase impensável você ver alguém gritando com alguém, pelo menos numa multinacional, porque já vai ter um canal de ética e tal. Então eu acho que as gerações vêm moldando já as empresas. Eu não acredito em nenhum radicalismo. Ah, não, porque agora eu tenho que adaptar, a gente vai ter que ter isso e aquilo, por causa dessa geração. Porque você tem outras, né? E é legal quando você consegue misturar, inclusive, as gerações. O que eu acho é que o problema que eu vejo nessa geração é que é uma geração de sonhos, né? Até porque a rede social, ela faz isso, ela abre uma porta encantada, né, de sonhos. Então você abre lá dentro, você vê a pessoa tá bem casada, sucesso, o carro, todo mundo é lindo, todo mundo tá filtrado, são os corpos maravilhosos, casamentos perfeitos. Então aquilo faz com que esse jovem ele idealize aquela porta encantada, mas ele esqueceu que para ele ter aquela porta encantada, bom, primeiro ele esqueceu de ver se aquilo ali é realmente o que é, na sua grande maioria não é. Segundo, que para você chegar àquilo ali, você vai ter que trabalhar, né? Agora, óbvio, a gente tem uma geração muito mais protegida, que teve mais coisas, na grande maioria, quando eu falo com pessoas da minha idade, nossa, meu pai, eu não tive isso, eu não tive aquilo. A gente até no afã de proteger, né, muitas vezes, meu filho vai de Uber, meu filho vai de não sei o quê, para não pegar um ônibus, para não pegar um metrô. Então isso vai tornando também uma geração que vai achando que é muito mais fácil. Eu, quando andava de ônibus, eu estava no ônibus, eu olhava o carro e falava, pô, um dia eu quero ter um carro. Não quero ficar andando de ônibus. Eu quero ter carro. Né? Se eu tivesse andado de carro, de motorista, talvez aquilo ali não fosse um sonho para mim, eu não idealizasse aquilo. Então, as pessoas também partem muito daquilo que elas têm da sua hoje referência. em dia.
Tem um termo que chama brain rot, que é o apodrecimento, né, do cérebro. E isso é o que mais me preocupa hoje em dia. Como é que primeiro com AI, como é que daqui a 10 anos, sei lá, a gente vai conseguir esses talentos, né? Vai trazer gente inteligente, gente que pensa, sendo que a gente está vendo uma geração de adolescentes que estão apodrecendo o seu cérebro, né? Eu sempre falo que eu falo assim, a minha filha, por exemplo, eu proíbo de ter TikTok, ela tem 17 anos, vai fazer 18. Ela já teve, corta, vai, volta. Mas por quê? O TikTok é uma ferramenta fantástica, né, de entretenimento, mas o que acontece no TikTok? Você olha, não sei se você tem, mas são estímulos, né, de vídeos de 3 a 5 segundos que te ensinam ou te mostram coisas. E rápido. Então você se acostuma, né, o teu cérebro a aprender daquela forma. Quando você pega um livro, uma página de livro, sem desenho, sem nada, vira uma eternidade. Então as pessoas vão ler cada vez menos, né? Obviamente que também o mundo precisa entender que agora a forma de consumo, de conteúdo, ela tem que ser diferente, as escolas vão ter que se reposicionar, vão ter que mudar, mas a verdade é que hoje a gente vem de uma geração que não lê, que não tem paciência, que é tudo imediato. E isso sim é um problema, pensar nessa geração para daqui a 10 anos. Tá. Vamos lá. Ok. A gente vai ter que enfrentar isso. E eu não sei a tua concepção a respeito do que está acontecendo no mercado hoje, mas assim, o que eu tenho visto, tá? Óbvio que a gente vê uma amostra, né? A gente não consegue visualizar o mercado como um todo, mas a amostra que eu tenho visto é que está sendo um grande desafio. No meu mercado, por exemplo, que eu te falei de contabilidade, assim, o desafio está sendo contratar. Por quê? Eu acho que uma das coisas que acontece, não sei se e aí eu queria saber se você concorda com isso ou não, se faz sentido o que eu vou te falar. A gente percebe assim, como você falou, né, a geração TikTok, a geração Instagram aí, que gira as coisas numa puta velocidade e tal, e a gente a gente tem algumas funções na sociedade de negócio, o meu negócio, por exemplo, é um negócio que não é... Eu falo muito para os meus mentorados, né, eu falo assim, a gente não tem um negócio sexy. Pô, fazer contabilidade é um negócio sexy? Nunca vai ser, né? Mas é um negócio que é super importante para as empresas, né? É fundamental para a sobrevivência das empresas você entender número, entender os indicadores e tudo mais, e a contabilidade é a base de tudo isso. E o que a gente percebe hoje é que cada vez mais no nosso mercado, a universidade está em declínio total, ou seja, cada vez tem menos gente entrando para fazer os cursos de especialização na nossa área. E a gente acha que, a conversa que eu tenho tido com vários empresários a sensação é essa, pô, o pessoal agora acha que vai virar TikToker, vai virar YouTuber, vai virar não sei o quê, vai ficar milionário, não vai precisar trabalhar muito, vai fazer uns videozinhos, e está cada vez mais difícil da gente atrair esses jovens para o mercado de trabalho real, né, de fato. Você tem sentido isso ao longo da tua carreira? Você vem sentindo isso? Na Lacoste, você tem algum tipo de problema nesse sentido? Você tem enfrentado alguma situação mais pontual em relação a isso? Eu venho sentido no geral, né? Tá. Assim, porque justamente o que você falou, as pessoas estão indo menos à universidade, tem menos interesse também. Tem um monte de universidade por aí, né? Sem eira nem beira, com qualquer curso, qualquer professor que entra lá. Então, a educação da gente é muito pobre. E as pessoas estão cada vez se importando menos com a educação, né? Com a qualificação, com a faculdade. E é meio que assim, eu terminei aqui minha escola, vou entrar na faculdade que der, porque não dá para pagar, e aí abre, né? E eu não sei, assim, eu não entendo da regulamentação para se abrir uma universidade hoje, mas a minha impressão é que qualquer um abre uma universidade e qualquer um estuda e acha que fez um curso. E as pessoas estão cada vez mais rasas, né? O aprendizado está cada vez mais raso. Eu, particularmente, assim, sinto dificuldade de contratar mão de obra boa, sempre senti. Mas talvez nas empresas que eu passei, como, né, são multinacionais, empresas grandes, têm um nome, a gente ainda eu consigo ter mais candidatos, e aí eu tenho uma gama de candidatos maior para poder escolher, maior, tá. Né? Mas mesmo assim é muito difícil,
porque as pessoas, a nossa educação está empobrecendo, e vai empobrecer, né? Tá no... Então, e aí eu vou engatar esse assunto que você puxou aí de IA, né, inteligência artificial. Todo convidado que eu estou trazendo aqui, eu faço uma pergunta semelhante, porque eu quero entender o que as pessoas estão pensando, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial, ela ainda não está tão inteligente quanto a gente acha, mas já é um avanço absurdo no meu ponto de vista, né? Vou te dar um exemplo. Nunca programei uma linha de código. Fazer um programa. Nunca programei uma linha de código. Há 2 semanas atrás eu botei na minha cabeça que eu ia fazer um sistema para mim. Né? Eu estou querendo desenvolver um sistema para os meus mentorados. Eu falei, quer saber, eu vou fazer, eu vou aprender esse negócio. E faz 2 semanas que eu estou programando. Com o chat GPT me ajudando, com as inteligências artificiais, eu montei um programa. Ele ainda não está o supra-sumo, mas eu saí do zero. Em 2 semanas eu estou programando, estou entendendo de base de dados, eu estou entendendo de autenticação de login, de não sei o que, enfim, uma série de termos técnicos aqui que não vem ao caso. Mas eu comecei a programar. Então, na minha visão é assim, esse negócio está evoluindo numa velocidade absurda, né? E a minha impressão é que não a inteligência, não, de jeito nenhum, mas o conhecimento, ele vai nivelar todo mundo. Porque assim, o conhecimento vai estar na tua mão, vai estar no teu celular e vai estar no meu. Vamos discutir tal assunto? Pô, tudo bem, eu posso ainda não conhecer, mas em algumas teclas eu já tenho uma base de conhecimento mínima ali para começar a conversar sobre qualquer assunto, em qualquer língua. Já estão desenvolvendo... Você não vai nem precisar mais estudar francês. Nada. Você vai pôr um negócio e vai falar e então vai virar uma loucura tudo isso. Então vai criar assim não igualar, mas vai criar assim vai trazer todo mundo para um nível muito parecido de conhecimento. Aí você, como RH, como é que você está vendo isso? Porque assim, no meu ponto de vista, isso vai afetar muitas pessoas. Vou dar 2 exemplos bobos aqui. Eu resolvi programar e desenvolver um sistema. Eu deixei de fechar um contrato com uma empresa de tecnologia que me mandou uma proposta para desenvolver esse sistema. E eu falei, quer saber, eu vou aprender, eu estou fazendo sozinho, pode ser que eu não consiga? Pode, mas provavelmente não, eu vou conseguir. Pelo andar da carruagem ali, eu vou demorar mais tempo, talvez, do que uma empresa, ou menos, não sei, mas eu vou conseguir fazer. Então, eu de alguma maneira estou mudando já o perfil de consumo meu e do mercado. Eu acho que isso vai acontecer em várias áreas. Eu tive um cliente meu, que eu conversei com ele algumas semanas atrás, ele falou, Douglas, a gente contratou uma spin-off da IBM, IBM tinha lá, tem um spin-off da IBM que estava só com inteligência artificial. Eles vieram na empresa, fizeram um diagnóstico e tal. De back-office eu vou eliminar 38 pessoas. Só colocando nos processos, que são processos repetitivos e tal, os operadores de inteligência artificial fazendo, né, e decidindo aquilo de forma automática. Como é que a Carol está vendo esse movimento? Como é que você vê o mercado lá fora real? Porque a gente sabe que tem vários mundos aqui fora, né? Pô, você fala assim, ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui inteligência artificial, nós estamos falando de todo esse currículo teu, pô, tem gente pelo Brasilzão, não vou nem para o resto do mundo, mas para o Brasilzão afora aí que está em outro planeta, está em outra dimensão, ou em outra década, talvez, né? Como é que você está vendo isso no mercado? Você que é Latam, né? Você está na América Latina inteira, né? Como é que você está vendo esse movimento aqui na América Latina? Eu acho que vai haver uma mudança de mão de obra, né? Então, por exemplo, ele foi lá e substituiu 38 posições por AI. Mas, ao mesmo tempo, acho que vai ter que formar... as pessoas têm que se capacitar para lidar com esse AI. Porque hoje, por exemplo, eu vejo que todo mundo fala AI, mas ainda está difícil de você tangibilizar a aplicabilidade em todos, né, os processos da empresa. Fazer isso que você está falando, eu vou lá, vou codificar. Ainda falta muita cabeça pensante para fazer como é que eu automatizo um processo, como é que eu realmente tenho um ganho efetivo nesse processo. Então, eu acho que tem essa... óbvio que a AI é fantástica, o que me preocupa é sobre a capacidade das pessoas raciocinarem e pensarem, talvez, sei lá, esteja falando uma besteira, daqui a 10 anos a forma de raciocínio é diferente. Mas, por exemplo, eu vejo que agora a pessoa fala, é porque eu usei o chat GPT para escrever um texto. Né? LinkedIn, se jogar lá um filtro, o que é chat GPT, o que não é...
E aí as pessoas pararam de tentar escrever coisas que realmente elas pensam. E jogaram, né, botam lá um prompt, o ChatGPT vem, super eficiente, traz para você, mas você deixa de criar, você deixa de pensar, você deixa de ter senso crítico diante de alguma coisa. Obviamente que saber, né, explicar também é um talento, né? Tem gente que fala, eu boto lá e o ChatGPT que se vire. Pô, uma pessoa já tá com preguiça de fazer o prompt. E tá com preguiça de fazer o prompt, ou seja, ela tá com preguiça de liderar o ChatGPT, né? Explica direito. Então, eu acho que essa vai ter que ser a grande mudança. As pessoas vão ter que aprender a lidar. E hoje em dia, por exemplo, você tem que se aperfeiçoar, porque você tem AI para imagem, AI para, sei lá, Excel, AI para isso, AI para aquilo. Não dá para você saber tudo, né? Então, se eu for criar um prompt hoje para criar uma imagem, provavelmente ele não vai sair tão bom quanto alguém que está trabalhando no meio de publicidade e propaganda, que já conhece aquilo ali. Então, você também precisa aprender técnicas, né? E se aprofundar nisso. Tá, mas você não acha que assim... eu concordo com você, eu acho que vai começar a funilar e as pessoas que estão se especializando vão se recolocar e tudo mais, mas a preocupação que eu tenho é em relação à velocidade com que as coisas vão acontecer, porque assim, o anúncio que eu tenho visto toda semana é o seguinte, a inteligência artificial para 2026, é a promessa já, ela vai estar mais inteligente do que a soma de todos os seres humanos. Essa é a proposta que os caras falam. Inclusive, teve um cara que declarou isso no Fórum Mundial agora. Ele disse o seguinte, cara, a probabilidade é que a inteligência artificial, e aí eu não sei se é o chat, se é alguma outra, porque tem um monte de estruturas, né? E tem coisas que a gente nem conhece que funcionam por trás e tudo isso, vai estar mais inteligente do que a soma de todos os seres humanos. Então, eu fico imaginando, né? Como é que você vai conversar com uma ferramenta, ou seja lá o que for, um humanoide, ou sei lá como é que vai vir isso, que sabe mais do que todos os seres humanos do mundo, né? Vai ser uma conversa muito chata para ele, né? Provavelmente, porque ele não vai ter muita paciência para conversar com a gente, né? Mas enfim, essa velocidade. E a minha preocupação nesse ponto eu entendo que as pessoas vão ter que se adaptar e né, o ser humano teve que se adaptar a vida inteira. Só que o ser humano teve um tempo de adaptação muito mais longo, porque o ser humano demora para se adaptar. Né? Eu percebo isso. Né? Eu me acho assim um consumidor assíduo de tecnologia, dessas coisas eu adoro e tal, mas eu já acho que eu estou muito atrasado, porque tem muita coisa acontecendo que eu não estou nem conseguindo ver, não estou nem conseguindo acompanhar. Agora eu fico imaginando a pessoa que está, sei lá, morando lá na África, né? África subsidiária, sei lá, num lugar bem remoto do Brasil, do planeta, sei lá. Esse cara não vai ter tempo. Não. Bom, ele vai continuar subsistindo, sobrevivendo? Tudo bem. Mas os operadores médios, né? A classe média, as pessoas que estão aqui do nosso lado trabalhando e que também não vão ter esse tempo de se adaptar, de conhecimento, de buscar isso. Como é que a Carol agora, perguntando para a Carol, como é que você está vendo isso? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Primeiro as empresas, olhando, né, as empresas, escolas vão ter que lidar com isso, vão ter que ensinar e capacitar essas pessoas. A gente vai ter que aceitar que a gente vai ter um monte de analfabeto nesse sentido, né, de inteligência artificial, até por um acompanhamento de geração. Então, talvez as pessoas mais novas que vão nascer com isso, ou seja, já estão muito familiarizadas, que é mais ou menos o que acontece quando eu falo, vou pegar e ensinar para meu avô, a minha avó de 70 anos, ela mexer no TikTok. Muito difícil, né, para a maioria, ou com 60 anos. Então, eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, né? A gente ainda está correndo atrás do rabo, tentando aprender, mas ainda tem muita coisa também para ser desenvolvida nesse meio. Eu não acho que a gente vai ter a mesma velocidade, mas eu também não acho que a AI vai se desenvolver tão rápido, justamente por não ter essa capacidade de absorção. Eu acho que, assim, por mais que você tenha, as pessoas precisam entender para elas saberem como aplicar. Mas você não acha que ela substitui o ser humano? Eu acho que várias atividades vai substituir. E é bom que substitua. E vai ser muito mais eficiente que o ser humano. E o que a gente faz com esse ser humano que está sendo substituído? Ele vai ter que se reinventar. Vão surgir novas posições também, né? Vão surgir novos requisitos. Com toda a tecnologia. Quer dizer, quando não existia computador, vai vir o computador, também substituiu muita coisa que o ser humano fazia, mas também gerou muita... Mas você não acha que a velocidade
vai ser muito diferente? Eu acho, mas eu não tenho esse... Eu acho que Você não tem essa preocupação? Eu acho que muita coisa vai ser substituída rapidamente. E talvez a gente tenha um boom, né, de pessoas desempregadas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você precisa também de pessoas para trabalhar com a AI também. Por exemplo, você precisa alimentar a AI. Eu estava participando de uma palestra com ela é uma cientista, enfim, que fica lá no Vale do Silício, e ela estava falando que agora as pessoas estão treinando seus clones, né? Uhum. Então eu vou e treino o meu clone e tal. É muito legal, eu poderia não estar aqui, poderia ser o meu clone falando com você e talvez dando respostas, trazendo dados estatísticos tal. Estruturados. Então. Mas para isso acontecer, eu preciso treinar. Então, eu acho que também tem... eu acho que está muito rápido, não sei se a gente vai ter um boom de pessoas sem trabalho, ou se a gente vai ter muita AI para pouca inteligência, porque você também precisa aprender a lidar. Não adianta, eu posso pegar uma ferramenta agora com 18 ferramentas de AI, né, você tem várias, né, Adaptar.org, Inner AI, enfim, tantas plataformas que reúnem, mas se eu não souber usá-las, eu vou fazer, né? Então, eu preciso aprender, preciso dedicar tempo. E eu acho que é esse gap aí entre o tempo que você tem para aprender e para aplicar. Tá. Então, mas você acha que isso vai gerar um impacto? Acho que sim. Negativo ou positivo? Não, eu digo gerar um impacto no sentido de gerar um desemprego ou alguma coisa, um movimento muito brusco ou não? Eu acredito mais em substituição do tipo de mão de obra do que num desaparecimento de trabalhos, assim, uma coisa muito... Não sei se eu estou sendo muito... Tá. Mas eu acho que sim, por exemplo, eu não acho que... Né, um dia eu li falando que médicos vão ser substituídos, não sei o quê. Eu sou um pouco cética a acreditar que médicos serão 100% substituídos. Eu acho que o que vai acontecer, talvez você tenha médicos com mais informação, com mais tecnologia, com mais do que os médicos, da mesma forma como era antigamente, né? Você tinha um médico que ele ia operar, não tinha anestesia, não tinha uma câmera, ele ia abrir, era na raça, né? Então, não sei, eu vejo um pouco por esse lado em algumas profissões. Em outras, como robotizar, principalmente automação de processos, aí sim eu acho que vai ter uma disruptura maior. Vocês usam no dia a dia já inteligência artificial lá no RH de alguma maneira ou não? A gente usa para algumas coisas, por exemplo, a gente tem um chatbot que é para, se a pessoa está com dúvidas de folha de pagamento, por exemplo, então ele tira as dúvidas, responde algumas coisas em recrutamento e seleção, para fazer a apresentação, para fazer para compilar, por exemplo, o resultado de um processo seletivo, algumas coisas em números, em dashboard, mas eu te confesso que assim, eu também estou nesse processo de aprendizado para saber, por exemplo, eu não me sinto confortável, eu sei que tem empresa que faz hoje para colocar um robô entrevistando uma pessoa. Tá. Eu ainda não sei se o robô consegue ter a sensibilidade que uma pessoa tem, né? Não sei. Acredito que ainda não. Tomara que ainda não. Não, tem, né? Que ele diz que vê, né? Até ver se a pessoa tá mentindo. A íris dela, rede de calor, né? Sei lá. Mas eu sempre acho que vai ajudar. Eu não sei se elimina. Eu acho que para algumas coisas elimina 100%. Para outras eu acho que piora. Por exemplo, AI experiência. Hoje, o uso excessivo de chatbot, às vezes tudo que você quer falar é um ser humano. Tudo. E dá um desespero, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Sim. Ontem eu estava com um problema com uma empresa de telefonia na internet na minha casa. Há 8 dias já. Ligo, passo. E não me dava opção de falar com uma pessoa. Eu falei, não é possível. Vou na loja. Não dá. Mesmo sem ir na loja, você tem que entrar no... A loja vai ligar para você fazer. Eu tive que entrar no LinkedIn do presidente da empresa, do diretor da empresa, escrever o meu problema, só para dizer, só preciso falar com o ser humano. Então, obviamente que ela ajuda em muitas coisas, mas você não pode tirar a opção de você falar com alguém. Nem que seja um robô, mas que fale, né? Que converse com você, que te entenda. Que me entenda, que entenda que eu estou chateada, né, com alguma coisa. Então, eu acho que
é óbvio que é bom, toda tecnologia é boa, mas eu acho que a gente precisa aprender muito ainda. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se amanhã chegassem aqui para você, qual que é um desejo que você tem de desenvolvimento assim? Por exemplo, eu tô querendo aprender francês, né? Você tem algum desejo que você gostaria hoje? Putz, se eu tiver, eu queria estar, assim, se eu pudesse ter tempo e fazer, eu ia fazer isso hoje, eu ia ter esse conhecimento. Eu queria tocar violão. Boa, violão, ótimo. Eu também gostaria de tocar piano. Se alguém chegasse para o Elon Musk, chegasse para você amanhã e falasse assim, Carol, tá aqui um chip, se você implantar na tua cabeça, você vai sair tocando violão igual o Jimi Hendrix aqui. Você colocaria? Na hora. Na hora? Você viraria um ciborgue na hora. Na hora. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que para algumas coisas, sim. Violão, não sei, mas eu acho que para algumas coisas, sim. Como, por exemplo, aprender o idioma, algumas atividades motoras. Acredito que sim. E acho que, assim, o aprendizado também é muito gostoso, né? Você aprender alguma coisa, você sair do... né? E sentir a evolução que você teve. É aí que tá a jornada de verdade, né? Eu comecei, aprendi isso, né? Mas, no caso do violão, acho que falta um pouco de... falta tempo e habilidade. Você pularia, você daria esse salto. Daria, tranquilamente. Eu fico imaginando, porque assim, né, a coisa tá indo numa velocidade tão absurda, no meu ponto de vista, né? Economiza com o francês, daqui a pouco você vai ver. Então daqui a um ano chega um chip. Que a minha professora não me escute, né? Mas assim, eu acho que está indo numa velocidade tão grande, né? Que eu acho que a gente vai ter em breve aquelas coisas, aquelas loucuras lá que a gente vê em filme, né? De você estar implantando chip e virando meio ciborgue, não sei o quê. Sei que eu estou viajando ainda, mas, gente, vamos combinar, né? Se você voltasse na minha época de infância, né? Acho que você também. Você falaria no telefone celular, por exemplo? Não. Não, né? Então assim, o meu filho, eu tenho um filho de 5, vai fazer 6 agora, ele não consegue entender que o telefone no passado só tinha coisa para discar, assim, né? Ele nasceu com a tela na mão, né? Então para ele não existe nada além de uma coisa que tem tela, que fala, e ele fala assim para mim, papai, como é que era a história lá no passado, né? A gente vai viajar para Roma agora e ele quer saber a história de Roma. Daí eu falei, nossa, filho, eu não lembro essa história toda. Não, pergunta pro chat aí, ele fala. Pergunta pro chat aí e me explica. Então, assim, né, é uma loucura como a coisa tá indo numa velocidade que... Mas você lembra que antigamente você tinha enciclopédia Barça, Larousse, e você ia lá. Batiam na porta de casa para ver se queriam comprar enciclopédia. Hoje é o ChatGPT, então, assim, fantástico. Acho que ele não te tira a capacidade de aprender, mas você precisa... eu sei que toda tecnologia assusta, mas o mundo vem evoluindo, né? Quem sabe, daqui a pouco tem carro voando. E a gente vai se adaptar e as pessoas vão aprender. Enfim, a gente tem que estar aberto. Eu acho que a IA deu uma assustada em todo mundo. Mas eu não acho que nossa, o fim, vai acabar todos os empregos, não sei o quê. O recurso humano ainda vai ser fundamental, no teu ponto de vista. Eu acho que para algumas coisas vai ter que ser aprimorado. Tá. Vamos falar um pouquinho, vamos dar outra pivotada aqui, vamos falar um pouquinho de liderança humanizada e saúde mental no trabalho, que eu acho que é uma coisa que está pegando bastante, até por conta de todo esse contexto que nós estamos falando, né? Pô, muita pressão, todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que fazer cada vez mais rápido, agora tem o ChatGPT competindo, porque o cara do lado está usando, se você não estiver usando, ele vai ser mais rápido que você, ele vai entregar melhor que você e tal. Como é que está isso, do teu ponto de vista? Você que é uma super especialista em recursos humanos aí, que vive esse mundo muito perto. Como é que está essa história de saúde mental, de liderança humanizada? Como é que está isso hoje pegando? Eu acho que a primeira coisa o que eu acho legal agora, né, nesse momento, é que a gente consegue falar sobre isso, né? Porque antigamente, sei lá, uns anos atrás, você falava que alguém estava com depressão, você falava, vai doida, tarja preta, não sei o que e tal. É fraco? É fraco. Então eu acho que isso foi muito bom que a gente possa hoje nas empresas falar sobre isso, e que se alguém, né, tem uma doença, ela não precisa esconder e ninguém vai taxá-la de maluca ou de incompetente. É uma doença, né, mental como qualquer outra doença. A única coisa que eu vejo hoje em dia é que tem talvez um excesso, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, mas eu acho que tem um excesso de diagnóstico de doenças mentais. Então termina banalizando um pouco aquela pessoa que tem
né, uma depressão, ou, quer dizer, se confunde também um pouco burnout com um momento de muita pressão no trabalho, né? Todo mundo já passou por isso. Você, como empresário, deve ter passado por altos e baixos na sua vida de empresário. Então, eu só percebo que hoje em dia tem um excesso de diagnóstico de doenças mentais que talvez banalizem um pouco quando a doença efetivamente existe, né? Então, todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora tem hiperatividade, todo mundo agora tem bipolaridade, todo mundo agora tem ansiedade. E nisso eu sou muito cuidadosa até na minha vida mesmo, porque eu acho que a gente tem momentos que a gente está mais ansioso, a gente tem momentos que a gente está mais triste, mais para baixo, menos confiante na vida. E eu acho que esse excesso de diagnóstico ele termina atrapalhando um pouco, até mesmo na empresa, para a gente poder ajudar e tomar ações efetivas para aquelas pessoas que estão passando por aquilo naquele momento. Logo no meio da pandemia, lá na Lacoste, a gente criou um programa que chama We Care, que é um programa que é um pouco mais do que um programa de qualidade de vida. Ele tem uns pilares de saúde mental, saúde financeira, saúde física e desenvolvimento, né, de carreira. E a gente começou a trazer e a falar sobre isso. Então, tinha todo mês tem uma ação, então, ou uma palestra de conscientização, trazendo alguém que é um especialista para trazer conscientização, mas também para desmistificar um pouco e fazer com que aquilo deixasse de ser um tabu, né? E também entrando na história da liderança humanizada, para conscientizar também a liderança que se a pessoa realmente tem um problema, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, ela precisa entender que a empresa também é um lugar de acolhimento para ela. E desde então acho que vem funcionando super bem. É uma coisa... todo mundo fala, todo mundo entendeu o que é o que, tem pontos, né, de apoio, tanto no plano médico quanto acho que as pessoas estão preparadas para lidar com isso. A única coisa que eu acho que atrapalha é esse excesso de... Você acha que há muita vitimização no meio de tudo isso? Então, eu acho que o problema está mais no diagnóstico, às vezes, do que vitimização, porque o que a gente vê muitas vezes é assim, você vai num psiquiatra, você tem psiquiatra e psiquiatra, né? E tem psiquiatra que vai falar como é que tá a sua alimentação, você tá tomando sol, você tá fazendo esporte. Então ele olha para você 360 graus. Só que eu acho que a grande maioria vai falar você fazer exame, vai olhar suas vitaminas, enfim, né? Que é o que os médicos, né? Os nutrólogos, e acho que os médicos mais modernos, né? Falam, e eu realmente acredito muito nisso, porque eu acho que o ser humano tem que ser visto de uma forma 360. Então aí vai alguém num psiquiatra e fala, eu tô me sentindo isso, e tá em depressão. Já dá remédio. E aí a pessoa passa a acreditar, né? Que ela tá. Muitas vezes ela não tá, é só um momento difícil. Então, e aí, obviamente, começa talvez o processo de vitimização. Mas eu acho que isso atrapalha tanto. De fato, as pessoas terminam confundindo um pouco o momento difícil ou o momento que está se sentindo ansiosa e já acha que E aí, um toma remédio A, outro B, outro C, aí mistura todo o remédio que tem no mundo, porque, obviamente, né, um tem um efeito colateral, o outro tem outro. Quer dizer, eu acho que as pessoas estão muito bagunçadas, assim. Elas precisam, sabe, voltar um pouquinho para o centro, saber enfrentar problema, porque problema existe. E isso eu acho que começa muito da adolescência, assim, né? Eu nunca vi tanto diagnóstico de adolescente. Por que não tinha no passado e por que tem nesse, né? Será que é o excesso de diagnóstico? Será que é a criação? Ou será que todo mundo é depressivo, todo mundo... Você acha que é a mídia social que está influenciando isso? Eu acho que influencia bastante, né? Você achar que você não tem, você achar que você não pode, você achar que você não é capaz. Se comparar o tempo todo, né? Com algo... Eu acho que né? Na minha época a gente abria a revista, né? Sei lá, Manchete, a revista Caras, sei lá, essas revistas você olhava, mas ela não estava ali o tempo todo na sua mão, né? E tão próximo, às vezes, né? Porque você está vendo, às vezes, pessoas conhecidas, porque eu acho isso, né? Tem muitos filósofos que falam disso, né? Quando você se compara e se preocupa com aquelas pessoas que você realmente conhece, né? Então, quando você passa a conhecer alguém, você começa a acompanhar a vida daquela pessoa, você começa a querer se comparar com ela. Quando a pessoa está muito distante, algo, às vezes, você não se preocupa tanto, mas a ansiedade
se gera muito em função disso, né? De você começar a se comparar com as pessoas que estão próximas de você. Mas e aí, como é que vocês lidam no trabalho com isso hoje? Eu acho que primeiro, assim, é muito aberto essa história acho que a primeira liderança está muito preparada e não existe a menor possibilidade de alguém falar, é frescura, né? Tá. Isso a gente nem tolera. É entender se o outro está passando por um problema. A gente tem essas ações, né, de palestra, de talk, tem plano médico, e a gente trata, sobretudo, cada caso como um caso. Não dá para generalizar, né? Mas eu te digo assim, hoje não é um grande problema lá, talvez porque a gente sempre... óbvio que tem, mas eu acho que a gente tem sempre falado sobre isso, tratado do assunto de uma forma muito, muito aberta. Legal. Muito bom, Carol. Bom, eu queria ficar o dia inteiro conversando com você aqui, mas eu tenho muita pergunta para fazer, então eu vou te falar, vou mudar um pouquinho o assunto de novo. Você está num projeto, ou quer começar um projeto de mentoria, né, para o mundo corporativo, e o teu mote vai ser o quê? Empoderamento feminino? Alguma coisa nesse sentido, não? Na verdade, eu já faço mentoria. Tá. E a ideia é agora fazer mentoria em grupo, né? Tá. Faço individualmente. Tá. E fazer mentoria. Também vou continuar fazendo, né? Individual. Tá. Mas a ideia é ter uma mentoria, já tenho essa mentoria, já está estruturada para mulheres empresárias, empreendedoras, né? Porque eu fiz uma pesquisa e mergulhei muito no mundo, né, das empresárias, principalmente pequeno e médios negócios, para entender um pouco qual é a dor dessas empresárias, né? E eu fiz um questionário com 110, 120 empresárias, acho que quase 105 respostas, e a grande maioria comungam das mesmas dores. Então, eu acho que é a falta de tempo, a culpa. Muitas vezes, quando são mães, essa dicotomia da atenção de ser mãe e da empresa, de ser escrava do seu próprio negócio, né? De realmente não poder se ausentar do negócio, dessa sensação de que as coisas só fazem bem feito quando eu estou lá, de não conseguir contratar pessoas, de não conseguir posicionar o seu produto ou serviço no preço que realmente ela gostaria de cobrar, então ela termina se boicotando nesse sentido, ao invés de agregar valor para o negócio dela, ela termina baixando o produto ou serviço dela. Então a mentoria ela toca nesses pilares e também no pilar da mentalidade, né? Então dessa autoanálise, de se conhecer e se melhorar, porque muitas dessas mulheres, elas começaram o seu negócio na raça, entraram e foram montando, e às vezes o negócio vai crescendo, e muitas vezes elas nem conseguem pensar em ampliar o negócio, porque não tem tempo, não consegue se planejar, acha que não é capaz. Então, são esses pilares assim, que eu abordo na mentoria. Legal. E aí, qual é o projeto da mentoria? Para quando vai acontecer? Primeira turma vai ser lançada em agosto. Agosto? Em agosto. Já está em lista de espera. Então, em agosto, vou lançar a primeira turma da mentoria, que vai ser incrível. Legal. A gente vai deixar os links aqui para vocês depois, se vocês quiserem entrar em contato com a Carol, tá bom? Aí vocês clicam no link aqui e a gente vai deixar todas as informações aqui para quem tiver interesse. Carol, aonde que você arruma tempo para fazer tanta coisa? Nossa, eu arrumo um tempo onde dá. Eu sou uma pessoa extremamente produtiva. Assim, se eu tô no trânsito, eu tô fazendo alguma coisa... mas eu gosto muito de trabalhar à noite. Então eu geralmente chego à noite e começo a trabalhar nas minhas outras coisas. E sábado, domingo também. É que trabalho para mim é diversão. É também uma diversão, assim. Eu gosto muito do que eu faço, dos projetos que eu entro, também termina meio que sendo uma diversão, assim. Óbvio que eu tenho diversão, que eu saio, que eu adoro sair, comer, você viaja? Em casa, adoro viajar, conhecer gente, mas eu encaixo onde dá. Mas como é que você concilia? Final de semana, teu marido, por exemplo, não acha ruim de você ficar trabalhando? Ele trabalha mais que eu. Então são dois workaholics. Eu acho que ele acha bom. Ele fala, nossa, ainda bem que ela está trabalhando, que eu vou ter que terminar um contrato aqui. Não, a gente consegue equilibrar bem, assim, a questão do trabalho. Eu, geralmente, sábado eu não trabalho,
Mas domingo à noite eu já começo a me organizar para a semana. Eu gosto de me organizar para a semana. E vocês têm quantos filhos? 3. Três. Duas são dele e Tá. uma minha. 3 meninas. 3 meninas. Então todas Os já... primeiros casamentos. Que idade estão as meninas? Uma tem 19, a mais velha do meu marido tem 19 e a mais nova tem 17 e a minha tem 17, mas vai fazer 18 mês que vem. Então tudo ali meio juntinho. Já estão quase adultas. Já. Então isso já dá uma tranquilidade. Né? Legal. Já estão na faculdade? Alguma coisa? A mais velha está na faculdade, a minha está estudando para prestar medicina. Medicina. E a mais nova está no último ano. E a mais velha está fazendo direito. Junto com o pai. Vai seguir a carreira do pai. Legal, muito legal. Vamos lá, o que mais? Como que você, do ponto de vista profissional, assim, o que você indicaria, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente? Vamos imaginar que tem algumas pessoas aqui que estão querendo se desenvolver na carreira, né? Algumas pessoas que talvez não conseguiam, antes de te ouvir, enxergar assim, uma possibilidade de crescer, de se desenvolver e tudo mais. O que você diria para essas pessoas? Quais os valores seguir? Quais os comportamentos? Como é que você resumiria tudo que você fez nesses 25 anos? Como é que você resumiria isso para quem está nos ouvindo aqui? O que você deixaria de dica para essas pessoas crescerem na vida como profissionais? Acho que a primeira coisa é não ter preguiça. Porque, assim, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha tido sucesso sem trabalhar muito. Então, assim, não pode ter preguiça de trabalhar. Acho que a segunda coisa, assim, sendo bem nordestina, assim, deixe de frescura e vá pra frente. Amei isso. Pare de olhar pro lado, porque fulano, porque isso, porque me machucaram, porque falaram. Vão te machucar, vão falar, vão te criticar, vão dizer que você não vai dar certo, mas se você realmente... tem um objetivo, sabe onde você quer chegar. Então, para de se preocupar com fulano, porque me disseram, porque me olharam, porque não sei o quê. Olha para você, né? Acho que trabalhar a sua autoestima, a sua mentalidade é muito importante, porque senão você vai parar para qualquer coisa e vai ficar muito difícil chegar, né? Se você para prestar atenção em tudo que estão ali dizendo, em tudo que acham que você devia fazer. Outra coisa, assim... acho que aquela coisa, se você é a soma das pessoas que você ama, isso para mim é muito verdadeiro. Se junte com pessoas que façam a diferença na sua vida. Não é por interesse, mas pessoas que agregam, que vão falar com você. Seja interessante e não interesseiro. Exato, né? Seja interessante. Então, assim, não vá se meter, óbvio, uma vez ou outra ali e tal, mas assim, não seja burro, não desperdice seu tempo, sua energia com quem não vai lhe agregar nada, ou, aliás, que vai te desagregar, né? E eu acho que a última coisa, assim, que tem muito a ver com o que eu estava falando, você tem que ser forte. Assim, sabe, mentalizar, eu sou um touro. Eu sempre botei isso na minha cabeça, eu sou um touro, ninguém me derruba. Ninguém, não vem não que não tem. Porque eu comecei a acreditar nisso. Porque, lógico que durante 25 anos de carreira eu tive muita dificuldade. Muita coisa que eu achei que não podia fazer, muita gente que... E talvez eu nem pudesse fazer mesmo. E eu também fiz muita besteira, fiz coisa errada, fiz e ainda faço e farei, né? Mas eu acho que quando você se sente uma pessoa forte, de verdade, e acredita assim, no que você quer, eu acho que a tua relação com o fracasso, a tua relação com as decepções, elas mudam. E você simplesmente vai, você vai. Então, e eu não digo para não escutar as pessoas, escutem aquelas pessoas que realmente... que fazem sentido, que importam, que tem algo para agregar. Porque se você ficar escutando todo mundo, você não vai para lugar nenhum. Você diria que, para as pessoas, então, seja um touro sem perder a gentileza e a delicadeza. Não. Touro no sentido de ser forte consigo mesmo e saber a sua força. Sim, de não se abalar tanto, né, com as coisas, né? Eu acho que gentileza, delicadeza, isso é primordial, assim, eu nem cogito, assim. Eu sou uma pessoa que prezo muito pelas relações, nunca saí de nenhum lugar de forma ruim, ou com briga, com intriga. Aliás, essa parte já está na minha de não vou perder tempo, né? Com briga, intriga e tal. Então, se você for uma pessoa gentil, honesta, fizer o bem e ética,
não tem mal que volte para você, né? Mas eu acho que você precisa ser, eu acho que as pessoas precisam entender que elas têm fortalezas, que elas têm capacidades, e que não é qualquer coisa que vai abalar e vai cair. E quando cair, tudo bem. Tem momentos que a gente cai mesmo, mas que vai levantar. Né? Se não levanta sozinho, procura alguém, alguém que possa te ajudar. Mas eu acho que desistir não é opção. Não é opção. Não. Carol, você falou ali nos bastidores para mim uma coisa que eu concordo e que eu gostaria que você comentasse aqui. Você disse assim, o mercado, apesar de tudo, quando a gente atinge aí seus 55, 60 anos, a coisa fica muito mais difícil e tudo mais. Qual que é a tua visão em relação a isso? E o que você deixaria também de mensagem para talvez um executivo, alguém que esteja nessa fase da vida e que, puxa, está com dificuldade ou de se recolocar, ou que está com dificuldade de entender o processo dessa mudança e tal. Você teve uma visão muito clara ali comigo, né? Você falou, poxa, eu quero me preparar porque eu sei que a gente sabe que tem uma fase que as coisas vão mudar e tal. O que você diria para uma pessoa, se você fosse aconselhar hoje uma pessoa nessa fase, que fosse para uma, sei lá, uma mentoria sua, o que você aconselharia ela a fazer? Uma pessoa que ainda é ativa, que é inteligente, que é uma pessoa... O que você diria para ela? Eu acho que você tem que se preparar, né? Acho que tem uma certa idade aí que você precisa começar a pensar nos seus próximos anos. Até porque tem coisas que você não quer mais fazer, que não vai te desafiar mais, né? Que você não vai ter mais brilho no olho de fazer. Eu, particularmente, acho uma bobagem quando o mercado fecha a porta para pessoas de 55, 60, 65. Porque, nossa, eu vejo hoje pessoas de 65, 70 anos estão ativas, e com uma bagagem absurda e com muito mais resiliência do que essa geração mais nova. Então, eu, do ponto de vista, né, de RH, olhando, eu jamais, em momento algum, eu teria, e acho que o mercado que as pessoas estão velhas demais para o mercado. Mas para aquelas pessoas que aí já estão na fase dos 50, 55 anos, eu acho que você precisa começar a pensar e a planejar, né, o seu futuro. Porque a gente sabe, eu estava te falando, o mercado ele vai afunilando, né? Ele afunila para baixo, né? Quando você tem, da mesma forma como você tem dificuldade, né? Os jovens têm muita dificuldade de começar a ingressar no mercado de trabalho porque não tem experiência. O cara fala, eu quero um estagiário que tem experiência. Você fala, pô, estagiário não é, né? Então, acho que da mesma forma, quando você tem uma pessoa de 60, 65 anos, o mercado também ele já se fecha mais um pouco. Então, se essa é a realidade, eu acho que as pessoas precisam se programar. O que eu vejo, assim, é que, né, a gente tem aquela máxima, né, professor, médico, advogado, quanto mais velho, melhor, enfim, que tem muito a ver com o conhecimento que você traz da sua vida. Então, eu acho que depois, né, os executivos com tantos anos de experiência, eu acho que eles precisam começar a pensar como é que eles distribuem esse conhecimento, né? Como é que eles aproveitam esse conhecimento. Então, por exemplo, eu sempre acho que mentoria, eu sei que né, muita gente está fazendo, mas é um caminho muito legal, né? Você tem um conhecimento adquirido, uma bagagem, uma autoridade de anos, por que não, né? Passar isso para frente, né? Que é diferente do processo de coaching, né? A mentoria ela vem muito da tua experiência, né? Da tua expertise. Então, mas independente do que a pessoa vai fazer, eu acho que ela precisa começar a se programar. E ir aceitando, né?